Quando a gente era criança, a regra era simples. Ligava a TV e assistia. Hora do desenho, vou ligar a TV. Rápido, quero ver o Tom e Jerry. Ninguém avisava, ninguém explicava. Só que alguns dos desenhos que marcaram nossa infância tinham episódios que hoje seriam impensáveis na TV infantil. Não foram os desenhos inteiros que foram proibidos, foram episódios específicos, tão polêmicos, que emissoras preferiram fingir que eles nunca existiram. E o mais curioso, muita gente assistiu sem saber de nada. Hoje você vai conhecer ou relembrar episódios que foram banidos, censurados ou editados e entender por que eles desapareceram da programação. Nos anos 80, 90 e começo dos 2000, a TV aberta e a TV a cabo exibiam desenhos o dia inteiro. Não existia streaming, classificação indicativa clara, nem preocupação real com o que uma criança estava absorvendo. Muitas animações eram feitas para todos os públicos, mas acabavam indo longe demais em alguns episódios específicos. E é exatamente sobre esses episódios que a gente vai falar agora. Tiny Toon Adventures foi um sucesso absoluto nos anos 90. We're tiny, we're toony, we're all a little loony, and in this cartoony we're invading your TV. Ele trazia uma nova geração de personagens inspirados nos clássicos da Looney Tunes, com humor rápido, colorido e aparentemente inocente. Mas um episódio específico ultrapassou o limite. O episódio One Beer mostrava Perninha, Lilica e Pluck encontrando uma cerveja, decidindo experimentar, e o episódio tenta ensinar uma lição. A intenção dos criadores era mostrar os perigos do álcool. O problema foi a forma. Personagens infantis bebendo, passando mal e tratando aquilo com um tom de humor gerou uma reação imediata. O episódio foi considerado inadequado para crianças e acabou sendo retirado da programação, se tornando um dos casos mais famosos de episódio banido de um desenho infantil dos anos 90. Os Simpsons sempre foram conhecidos por exagerar estereótipos. Mas quando a família veio parar no Brasil no episódio Blame It on Lisa, a polêmica foi internacional. Nesse episódio, Lisa vem ao Brasil procurar Ronaldo, mostra um retrato exagerado do Rio e estereótipos ofensivos. O episódio mostrou favelas caóticas, ratos nas ruas, sequestros, polícia corrupta e uma visão caricata do país. A reação foi tão grande que a Prefeitura do Rio de Janeiro reclamou oficialmente, e o episódio até hoje é um dos mais criticados da história da série. Ele não foi banido mundialmente, mas se tornou um exemplo clássico de episódio problemático. Olha só, é a estátua gigante do Cristo no Corcovado! Nossa, é como se ele estivesse no painel de todos os carros do país. O caso que mudou a indústria da animação para sempre. Em 1997, o episódio Porygon, o soldado elétrico de Pokémon, foi ao ar no Japão e causou algo nunca visto. Flashes vermelhos e azuis e crianças passando mal. Centenas de crianças tiveram sintomas graves, incluindo convulsões e desmaios. Depois disso, o desenho Pokémon foi retirado do ar por cerca de 4 meses para reestruturação e segurança. E esse episódio agora não tem mais essas luzes, agora só aparece uma luz vermelha sem causar nenhum incômodo nas pessoas. Depois disso, regras rígidas passaram a ser adotadas em toda a indústria de animação. Alguns episódios não foram banidos por acidentes, mas porque o tempo revelou algo pior. No desenho do Pernalonga, o episódio All This and Rabbits Too foi produção de 1941. Teve caricatura racista e blackface. Hoje, esse episódio é estudado não como humor, mas como um exemplo claro de racismo estrutural na era de ouro da animação americana. Por isso, ele passou a ser removido de exibições regulares e tratado como material histórico. Gárgula sempre teve um tom mais sombrio,
mas um episódio específico chocou o público. No episódio Deadly Force, Broadway brinca com uma arma e acidentalmente atira em Elisa Maza. A cena mostrava sangue, algo extremamente raro em desenhos voltados ao público jovem. O episódio foi retirado do ar temporariamente e depois voltou com cortes e edições. A MTV sempre foi conhecida por seus desenhos provocativos. Drogaria MTV de desenhos animados. E Beavis e Butthead é um dos maiores exemplos disso. O episódio Comedians ficou marcado quando Beavis brinca com fogo, o que acabou gerando uma enorme polêmica após um caso real trágico envolvendo uma criança. Com medo de repercussões, a MTV baniu o episódio definitivamente e removeu qualquer referência a fogo nos capítulos seguintes. Outro momento controverso veio em Home Improvement, segunda temporada, quando os personagens aparecem inalando thinner e ficando bem loucos, levantando críticas pesadas sobre o limite do humor ácido do desenho. O episódio Leapfrogs, da primeira temporada de A Vida Moderna de Rocco, ficou conhecido como um dos mais polêmicos da Nickelodeon. Exibido em 1993, ele acabou sendo banido de algumas reprises, por abusar, e muito, do humor adulto disfarçado de desenho infantil. O episódio é cheio de piadas de duplo sentido, insinuações sexuais e cenas bem sugestivas, como personagens com olhos em formato de seios e situações que claramente passaram do limite para o público infantil. Tem até uma cena bizarra em que Bev tenta seduzir o Rocco, enquanto eles assistem a um documentário sobre a reprodução de sapos. Resumindo, era aquele típico caso de desenho para a criança, mas que claramente foi longe demais, e a Nick percebeu isso tarde demais. Talvez o caso mais surpreendente dessa lista. Mesmo sendo um dos desenhos mais famosos do mundo, Bob Esponja também teve um episódio retirado de circulação. O episódio O Crustáceo de Meia-Idade, da terceira temporada de Bob Esponja, mostra o Sr. Siriguejo em crise com a idade e tentando se sentir jovem ao sair com Bob Esponja e Patrick. A polêmica está na cena final, onde os personagens invadem uma casa para roubar roupas íntimas, que depois se revela ser da mãe do Siriguejo. Por considerar o tema inadequado para crianças, a Nickelodeon retirou o episódio de circulação por volta de 2018, tornando-o um dos capítulos banidos da série. Nem o Pica-Pau escapou da censura. Alguns episódios clássicos do Pica-Pau também sofreram censura ao longo dos anos. Em O Afanador de Gasolina, de 1943, a Record TV cortou uma cena em que o Pica-Pau faz um rosto demoníaco e diz: "Eu sou um diabo necessário", Eu sou um diabo necessário. considerada inapropriada pela emissora. Já em Operação Serragem, de 1953, uma cena em que o Zeca Urubu é serrado ao meio chegou a ir ao ar no Brasil, mas acabou sendo censurada depois. No geral, vários episódios do desenho sofreram cortes por conterem violência exagerada para o público infantil. Com o tempo, vários episódios foram editados ou exibidos com cortes no Brasil. Esses episódios mostram que nossa infância foi incrível, mas também passou por coisas que hoje não passariam nunca. Isso não apaga a nostalgia, só mostra como o mundo mudou. Agora eu quero saber, qual desses episódios você lembra de ter assistido? Ou qual mais te chocou? Comenta aqui embaixo e se quiser uma parte 2, você já sabe o que fazer. Valeu e até a próxima, nesse mesmo canal e nesse mesmo sofá.